milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga velha limpava o escritório por necessidade. Na cidade que nunca dorme, Tiago sempre acreditou que o dinheiro poderia lhe dar tudo. O empresário jovem, com um relógio de ouro cravado de diamantes, carros importados e festas luxuosas, ele caminhava pelas ruas como um rei. Mas naquela manhã, algo inusitado aconteceu. Ele decidiu contratar Clara, uma mulher idosa que parecia ter saído de um conto de fadas triste. Vestida com roupas rasgadas e cabelos brancos, ela se apresentava como mendiga. A chegada dela ao imponente escritório de Tiago foi marcada por olhares desaprovadores e sussurros. Como um homem de sucesso pôde trazer uma mulher assim para trabalhar? Pensavam os funcionários, com expressões de espanto. Mas Tiago, transparecendo indiferença, apenas a encarou e disse: "Você é a nova faxineira." Ele mal sabia que aquela mulher carregava segredos tanto mais profundos quanto seu próprio luxo. Os dias passaram e, com um velho caderno amarelado, suas mãos cansadas esboçavam desenhos vibrantes que falavam de um passado repleto de cor, um passado que Tiago nunca se atrevera a perguntar. Certa tarde, enquanto passava por um corredor repleto de quadros de arte moderna, Tiago quase tropeçou ao ver um dos desenhos de Clara exposto na mesa. A imagem de uma cidade pulsante, com almas perdidas vagando sob as luzes. O choque o atingiu como uma onda. Ele olhou para Clara que, ao sentir seu olhar, esboçou um sorriso triste, quase como quem pede silêncio para suas memórias. Foi nesse momento que Tiago começou a perceber que Clara não era apenas uma empregada. Ela era alguém com uma vida inteira marcada por dor e superação. A atmosfera ficou tensa. Ele não sabia como agir. Enquanto sua vida era adornada por riquezas, Clara lutava para encontrar dignidade em suas circunstâncias. A conexão emocional parecia vibrar na sala, mas ambos hesitavam em tocar as feridas do outro. E como se o universo Tiago sentiu um nó na garganta. A vida que construiu fora de luz e glamour tornava-se uma prisão, enquanto Clara, apesar de seu sofrimento, parecia carregar uma chama de esperança. Os dois mundos, o de Tiago repleto de ouro e o de Clara marcado por cicatrizes, estavam prestes a colidir de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Veja uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima na sala ficou peso. Você? O tom de incredulidade era palpável, como se um vidro prestes a se quebrar estivesse prestes a estourar. Tiago sentiu seu coração acelerar. O reconhecimento nos olhos de Ricardo lampejava como um alerta. Clara, ao ouvir a voz, congelou. Suas mãos pararam de trabalhar e sua expressão tornou-se um misto de medo e realização. Era como se o fantasma tivesse voltado do passado. Aquilo não era apenas um acaso.
não era só uma faxineira no escritório do milionário. Era uma mulher que carregava um peso que Tiago nunca poderia imaginar. E pela primeira vez, ele se viu questionando o que realmente sabia sobre sua nova funcionária. Ricardo avançou, os olhos fixos em Clara, e Tiago ficou paralisado. Seu cérebro tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça, mas tudo parecia desmoronar. Clara, com o rosto pálido, parecia perdida em um labirinto de lembranças. Morte. A voz de Tiago mal saiu, quase um sussurro, enquanto a realidade começava a despedaçar-se em sua frente. Ricardo estava surtado e agora todos no escritório pararam. Olhares furtivos e sussurros tomavam conta do ambiente. O que está acontecendo? Alguém murmurou. Ricardo continuava, ignorando o medo alheio. Você foi dada como desaparecida. Queriam te deixar no passado, Clara. Eles não podem saber que você está viva. Tiago não entendeu tudo, mas uma coisa era clara. Clara não era apenas uma mendiga velha. Ela era uma mulher com um passado sombrio, um mistério que irrompeu de seu estado desolado. O que mais não sabiam sobre ela? E antes que qualquer pessoa pudesse reagir, Clara, com os olhos fechados, deixou escapar uma lágrima. Ela não olhou para Tiago. Seu olhar estava além, perdida em algum lugar onde a dor se transformava em um grito silencioso. Eles me deixaram na rua. Morreram. Eu não queria. Tiago sentiu um nó se apertar em sua garganta. Ele só queria ignorar a verdade que agora estava evidente. Clara não estava ali apenas por acidente. Ela tinha um histórico, uma vida antes daquela calamidade. E quanto mais ele refletia, mais ele se sentia impotente. A riqueza que acumulou não significava nada diante daquela revelação brutal. E naquele momento, a sala que antes era viva de risadas e sussurros tornou-se um campo de batalha emocional, pois o homem que se via como poderoso agora se sentia pequeno, enquanto olhava para Ricardo em busca de respostas. O celular de Tiago vibrou. Um número desconhecido, com um pressentimento aterrador, ele atendeu. Do outro lado, uma voz profunda e familiar soou. Tiago, você precisa vir. É sobre Clara. Agora! Todas as peças estavam se movendo e a verdadeira história estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras? O que realmente aconteceu com Clara? E que segredos ela levava consigo? Tiago, que achava que controlava tudo, rapidamente percebeu que estava à beira de um abismo. O que iria acontecer agora? O tom da sala estava tenso. Tiago ainda tentava entender o que estava acontecendo. Ricardo encarava Clara com um olhar que misturava assombro e raiva. A reação dela, presa em uma tempestade de emoções, tornava o ambiente quase palpável. Mas antes que qualquer um pudesse absorver a gravidade do que estava acontecendo, um eco de risadas interrompeu o silêncio como um soco no estômago. Uma mulher entrou de repente, radiante e confiante, a pele bronzeada e o cabelo liso esvoaçando. Era Tainá, a noiva de Tiago. Com seu vestido de marca e o sorriso encantador, imediatamente toda a atenção se voltou para ela. Amor, você não vai acreditar o que eu vi na feira! Começou, mas parou ao perceber a atmosfera pesada. Olhos arregalados, ela notou Clara. Quem é essa? O que está acontecendo aqui? A tensão aumentou. Tiago, sem saber o que dizer, manteve o olhar em
Clara, que ainda parecia absorver o golpe do passado. Ricardo aproveitou a janela de confusão. Ela é Clara, aquela que estava desaparecida. Sua vida inteira estava repleta de mistérios, anunciou, quase gritando. Tainá, confusa, olhou para Tiago em busca de esclarecimentos, mas ele mal conseguia formular palavras. Clara se encolheu, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Então, em um movimento dramático, Clara finalmente falou: Nem estou aqui por acaso. Era como se a sala tivesse prendido a respiração. Todos se voltaram para ela, esperando o que viria. Estou aqui para proteger. A palavra pairou no ar, enquanto os olhares trocados deixavam entrever horror e dúvida. Logo a porta do escritório se abriu e um homem elegante de paletó escuro entrou. Ele tinha um olhar que navegava entre o desprezo e o perigo. Clara, você não deveria ter voltado. A voz soou profunda e ameaçadora. Mandei que você fosse embora para sempre. Era complicado. Era um mistério crescente. Quem era ele? Que papel tinha naquela história? Tainá, confusa e intrigada, olhou para Tiago, buscando respostas que ele, em sua impotência, não tinha. O coração dele batia violentamente, enquanto a situação se tornava uma armadilha. Ele viu Clara ficar rígida, a expressão de terror claro em seu rosto. Você não percebe, Tiago? Você não sabe quem é realmente Clara? Tudo isso, o homem gesticulou ao redor, é parte de algo muito maior. Um erro que precisa ser corrigido. As palavras ainda ecoam no escritório, enquanto todos ali processavam uma narrativa que fazia os estômagos revirarem. Tiago piscou, tentando se lembrar dos rostos de sua própria infância, tentando encontrar um vislumbre do que estava por trás daquela declaração explosiva. Ele estava envolvido em uma trama que desejava deixar de lado, mas agora parecia impossível. Um erro? Tiago murmurou, a voz arrastada, como se estivesse afundando em areia movediça. A sensação de que não sabia de nada começava a dominá-lo. O que Clara realmente estava protegendo? E o que aquele homem sabia que mudava tudo? Clara olhou em volta, sua expressão misturando raiva e desespero, e finalmente ela soltou. Eu nunca fui uma mendiga. E você, Tiago, precisa conhecer a verdade sobre quem você realmente é. A revelação pairou no ar, pesada como uma nuvem de tempestade. Tiago sentiu um frio na espinha. Envolvendo-se de dúvidas e perguntas, ele olhou para Clara. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira realidade por trás do seu passado e do de Tainá? O que faria a vida deles mudar para sempre? O escritório virou um campo de batalha, cheio de mentiras e revelações, onde a única certeza era o caos prestes a eclodir. O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara olhou para o homem que acabara de entrar. As palavras que saíam de sua boca, como um balde de água fria. Clara, você não deveria ter voltado. Era um aviso cheio de ameaças. Tiago sentiu o sangue gelar. Ele nunca havia visto aquele homem antes. Mas o ar pesado na sala dizia que ele era perigoso. Quem é você? Tiago perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Ricardo, ainda em choque, se aproximou, quase escondendo-se atrás de Tiago. Tainá olhou de um lado para o outro, confusa,
sem saber o que fazer. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para enfrentar uma tempestade. Meu nome é Eduardo, disse o homem e cada letra soou como uma lâmina. Eu sou... Ele hesitou, variante no olhar. Um amigo de Clara, um amigo que a protegeu. A sala estava um caos. A revelação deixou todos atordoados. Protegê-la de quê? Perguntou Tainá, a voz trêmula. Seu olhar era de desconfiança, agora almejando responder o que significava aquele novo personagem. Clara, por sua vez, parecia diminuta, como se a presença de Eduardo a fizesse encolher. Tiago sentiu o nó na garganta aumentar. Ela está aqui, mas não deveria. O passado dela está vindo à tona, e isso pode colocar todos nós em risco. Eduardo declarou, seus olhos fixos em Clara. Uma sombra de medo e compaixão cruzou o rosto dela. Você não entendeu ainda, Tiago? Clara tem segredos que podem expor coisas que você nunca imaginou sobre a sua própria vida. Tiago olhou para Clara, buscando respostas em seu olhar, mas encontrou apenas desespero. Havia uma desconexão entre eles, como se o mundo ao redor estivesse se desmoronando. Não, não pode ser, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Tiago, tudo o que você sabe é uma mentira. Clara finalmente falou, sua voz quebrada. Eu não sou só uma simples faxineira. O que está acontecendo é muito maior do que você. O que eu protegi durante anos está prestes a explodir. E as vidas de todos podem se desfazer em disputas. As palavras dela pesavam na sala como uma bola de demolição. Uma tensão crescente tomou conta do espaço. Ricardo, que observava tudo, decidiu intervir. O que você está dizendo, Clara? Que tipo de segredo? O que você tem a ver com o passado do Tiago? A pergunta pairou no ar. Antes que Clara pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. Algo que parecia uma explosão. A janela estilhaçou com um barulho ensurdecedor. Todos gritaram ao mesmo tempo e Tiago sentiu o chão tremer sob os pés. Um instante depois, a porta foi arrombada e uma figura encapuzada entrou, trazendo um facho de luz e uma ordem do caos. Clara! Gritou a figura, sua voz carregada de urgência. Precisamos ir agora! É uma armadilha! Eles sabem que você está aqui! A atmosfera se tornou elétrica. Tiago olhou para Clara, que estava paralisada. O homem que Kira era um bando de amigos de Eduardo? Quem mais sabia sobre ela? A confusão os cercava. Tirem ela daqui! Eduardo gritou, enquanto a figura se aproximava. O pânico tomou conta e, por um momento, tudo parecia ter virado um filme de ação. Tiago sentiu seu coração disparar. A mulher que ele julgava ser apenas uma faxineira, agora era o centro de um mistério aterrorizante. Ele estava preso, no meio de algo do qual realmente não tinha controle. Eu não sei como escapar disso, Clara conseguiu dizer, lágrimas escorrendo por seu rosto. O passado estava entrelaçado com o presente, e Tiago percebeu que sua compreensão do mundo estava prestes a desmoronar. A figura encapuzada se virou e, antes de desaparecer em meio ao tumulto, lançou uma última advertência. Se não agirmos agora, tudo estará perdido! Então, tudo escureceu. Tiago ficou sem palavras. Uma mistura de desespero e confusão tomou conta dele. Clara, me diga a verdade. O que está acontecendo?
Ao mesmo tempo, a necessidade de salvar não apenas Clara, mas a si mesmo se tornava uma urgência. O que mais estava escondido nas sombras? Que vida ele realmente estava levando? Com a ameaça agora eminente, a sala se tornava uma armadilha pulsante, onde cada segundo parecia uma eternidade. Era hora de descobrir tudo ou perder o que restava. O silêncio na sala era ensurdecedor. Clara olhou para Eduardo, os olhos cheios de terror, enquanto a figura encapuzada se movia rapidamente. Tiago, com o coração acelerado, se virou para ela, sem saber o que pensar. O ambiente estava em tensão, como uma corda prestes a se romper. "Precisamos sair, Clara!" gritou a figura, puxando-a para perto. A expressão de Eduardo se tornou severa. "Não é seguro aqui. Eles já estão a caminho." "Quem são eles?" A voz de Tiago soou como um eco distante, mas ele não conseguia desviar o olhar de Clara. O medo estampado em seu rosto era palpável. Clara respirou fundo, quase como se estivesse reunindo coragem. Eu não estou apenas aqui para limpar, Tiago. Eu sou uma testemunha. Testemunha de coisas que você não quer saber." As palavras saíram de sua boca como um sussurro. A sala pareceu tremer por um breve momento. Uma troca de olhares entre os homens revelou o quanto a situação era crítica. Eduardo então se adiantou, seu tom de voz grave ainda mais sério. "Clara foi forçada a se esconder porque conhece segredos que muitos gostariam de esquecer. Eles não irão descansar até que ela esteja de volta ao seu antigo mundo, ou morta." A última palavra pairou no ar e o choque a acompanhou. Recuperando-se do impacto, Tiago estreitou os olhos. "Que mundo? O que mais você está escondendo, Clara?" O nó na garganta dele apertava cada vez mais. "Um mundo em que ninguém é quem parece ser." Ela passou as mãos pelo cabelo, uma expressão de dor se formando em seu semblante. "Uma vida que eu decidi deixar para trás." Antes que Clara pudesse continuar, Eduardo puxou-a para trás dele. "Vamos, agora! Não temos tempo! O momento de ação começou." A figura encapuzada estava pronta, mas Clara hesitou, seus olhos se encontrando com os de Tiago. "Por favor, confie em mim." O desespero em sua voz fez o peito de Tiago apertar, mas antes que pudesse responder, um estrondo cortou o ar. A porta do escritório estremeceu e o som de passos pesados se aproximou, como se o próprio chão estivesse alertando sobre o que estava por vir. Ricardo, ainda estupefato, se posicionou na frente de Tiago, a mão trêmula perto do bolso. "Que você sabe, Clara? Me diga a verdade." Ele estava em choque, mas a necessidade de respostas agora parecia mais urgente do que a própria segurança. O ambiente ficou em suspense. Clara piscou rapidamente, como se tentasse processar todas as emoções. "Ricardo, nós não temos tempo para discutir isso." Mas o homem encapuzado não estava para brincadeiras. Ele avançou, parecendo mais decidido. "Apenas vamos! Eles vão nos encontrar a qualquer segundo." E naquele instante, seu rosto foi revelado sob a capuz. Tiago teve um flash de reconhecimento. Seu coração parou. "E você? Você é o irmão do meu pai." As palavras saíram como um grito. A sala pareceu girar. Como aquilo era possível? Os olhos daquele homem eram profundos e frios, e a expressão dele era de desdém. "Você não entende nada, Tiago. É muito mais complexo do que você pensa. Clara é a chave."
Clara balançou a cabeça, a confusão se misturando à raiva. Eu não sou nenhuma chave para você. Eu sou alguém que superou todo esse pesadelo. O peso do que estava sendo revelado era insuportável. O impacto das palavras a cada instante tornava tudo ainda mais insano. Uma chave para quê? O que você está escondendo de mim? Tiago questionou, esbravejando. A raiva e a impotência pulsavam nas suas veias. Nós sabemos sobre sua verdadeira origem, Tiago. Você não é completamente quem pensa que é. A frase cortou o ar como uma faca. Você pertence a este mundo, mas não é exatamente o lugar que você acha que pertence. A revelação pairou como uma nuvem de tempestade. Tiago se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés e não sabia mais o que era real. Todo mundo ao seu redor parecia um quebra-cabeça e ele era a peça que não se encaixava. E então, com um grito ensurdecedor, a porta voou e uma figura apareceu. Agora! Gritou a nova entrada, a voz soando aguda. Se não sairmos agora, será o fim! A confusão estava em seu ápice. Clara olhou para Tiago uma última vez, seu olhar misturando arrependimento e desafio, e sussurrou: Descubra a verdade! Mesmo que doa. Antes que pudesse processar mais, todos foram puxados para um redemoinho de ação, enquanto a realidade se desdobrava ao redor deles. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, enquanto eles desapareciam da sala, deixando para trás um caos não resolvido e muito mais perguntas do que respostas. O destino deles estava em jogo, e a verdade clamava para ser revelada. O que mais estava escondido, a verdadeira natureza de todos, parecia prestes a eclodir. O silêncio estava prestes a ser rasgado por qualquer coisa. Clara, Eduardo e a figura encapuzada se moviam rapidamente, enquanto Tiago estava paralisado, tentando entender a magnitude de que estava acontecendo. A tensão no ar era palpável, como se o mundo tivesse parado para observar o que se desenrolava naquela sala. Então, a escuridão se abalou com um novo grito. Precisamos sair! Gritou a Figu. O que ela quis dizer com isso? Uma parte dele queria perguntar, mas agora não havia tempo. Desesperadamente, ele tentou se concentrar. Mas então, o silêncio foi quebrado novamente, desta vez de uma maneira totalmente inesperada. Uma porta nos fundos do escritório, que ele não havia notado antes, se abriu com um estalo. Uma mulher entrou e seu semblante fez o coração de Tiago disparar. Clara! Era uma Clara mais jovem, com os cabelos longos e lisos. O olhar dela era incrivelmente intenso, como se conhecesse Tiago há muito tempo. A semelhança dela com a Clara mais velha era inegável. Um choque percorreu a sala. A primeira Clara ficou paralisada, sem palavras. O quê? Ela começou, mas a nova Clara a interrompeu. Não temos tempo. Eles estão vindo. Precisamos ir agora. Sua voz era como um comando, cheia de urgência e autoridade. O cenário estava mudando de forma surpreendente. Tiago olhou de uma Clara para outra, confuso. Quem é você? O que está acontecendo? A adrenalina pulava em suas veias, enquanto a ansiedade tomava conta da sala. A jovem Clara olhou nos olhos dele e disse: Eu sou sua irmã. A revelação o atingiu como um golpe brutal. Irmã? Como isso é possível? Os murmúrios da sala intensificaram-se, enquanto Ricardo e Tainá olhavam para a cena com olhares de incredulidade. Como ela poderia ser irmã dele? O que mais havia por trás disso? Eu sou Clara, a verdadeira Clara, ela insistiu, movendo-se para mais perto de Tiago. E você precisa saber a verdade sobre sua família. Era como se o tempo tivesse parado.
Descobrir que aquela mulher, que ele conhecia como mendiga, não era apenas uma faxineira, mas uma testemunha essencial de tudo o que sua vida era, fez sua cabeça girar. A nossa família está envolvida em algo muito maior do que você imagina. Eduardo, que observava a cena se desenrolar, olhou para Clara mais velha. Havia um lampejo de reconhecimento em seu olhar. Eu deveria ter percebido isso antes. Clara, você não estava sozinha. Nós a perdemos, mas agora a encontramos. A tensão aumentou enquanto as duas Claras se encaravam, cada uma com suas verdades diferentes. Um fio de esperança surgia em meio ao caos, mas o ar pesado ainda pairava. E então o som de passos pesados se aproximou da porta arrombada. O pânico tomou conta novamente. Eles chegaram! Exclamou a figura encapuzada. Enquanto todos se viravam para a porta, Tiago estava no meio de tudo isso, o coração batendo forte. Ele tinha que decidir rapidamente. Quem ele deveria confiar? O que realmente significava aquela revelação? O que havia de fato com a sua família? A verdade está mais próxima do que você pensa, Tiago! Gritou a jovem Clara, enquanto o som do mundo exterior invadia a sala. E agora tudo pode mudar em segundos. Assim, enquanto o passado e o presente colidiam, a porta se abriu, revelando sombras que se estendiam cada vez mais. O que mais estava prestes a ser revelado nesta novela de segredos, que se aprofundava a cada momento. Tiago se sentiu desamparado, mas o desejo ardente de entender sua própria história o empurrou para a frente, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O silêncio estava prestes a ser rasgado por qualquer coisa. Clara, Eduardo e a figura encapuçada se moviam rapidamente, enquanto Tiago estava paralisado, tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. A tensão no ar era palpável, como se o mundo tivesse parado para observar o que se desenrolava naquela sala. Então a escuridão se abalou com um novo grito. Precisamos sair! Gritou a figura encapuzada novamente, e o som fez Tiago despertar do choque. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Você pertence a este mundo, mas não é exatamente o lugar que você acha que pertence. O que ela quis dizer com isso? Uma parte dele queria perguntar. Mas agora não havia tempo. Desesperadamente, ele tentou se concentrar. Mas então o silêncio foi quebrado novamente. Desta vez, de uma maneira totalmente inesperada. Uma porta nos fundos do escritório, que ele não havia notado antes, se abriu com um estalo. Uma mulher entrou, e seu semblante fez o coração de Tiago disparar. Clara! Era uma Clara mais jovem, com os cabelos longos e lisos. O olhar dela era incrivelmente intenso, como se conhecesse Tiago há muito tempo. A semelhança dela com a Clara mais velha era inegável. Um choque percorreu a sala. A primeira Clara ficou paralisada, sem palavras. O quê? Ela começou, mas a nova Clara a interrompeu. Não temos tempo. Eles estão vindo. Precisamos ir agora. Sua voz era como um comando, cheia de urgência e autoridade. O cenário estava mudando de forma surpreendente. Tiago olhou de uma Clara para a outra, confuso. Quem é você? O que está acontecendo? A adrenalina pulava em suas veias, enquanto a ansiedade tomava conta da sala. A jovem Clara olhou nos olhos dele e disse: Eu sou sua irmã.
A revelação o atingiu como um golpe brutal. Irmã, como isso é possível? Os murmúrios da sala intensificaram-se, enquanto Ricardo e Tainá olhavam para a cena com olhares de incredulidade. Como ela poderia ser irmã dele? O que mais havia por trás disso? Eu sou Clara, a verdadeira Clara, ela insistiu, movendo-se para mais perto de Tiago. E você precisa saber a verdade sobre sua família. Era como se o tempo tivesse parado. Descobrir que aquela mulher, que ele conhecera como mendiga, não era apenas uma faxineira, mas uma testemunha essencial de tudo o que sua vida era, fez sua cabeça girar. A nossa família está envolvida em algo muito maior do que você imagina. Eduardo, que observava a cena se desenrolar, olhou para Clara mais velha. Havia um lampejo de reconhecimento em seu olhar. Eu deveria ter percebido isso antes. Clara, você não estava sozinha. Nós a perdemos, mas agora encontramos. A tensão aumentou enquanto as duas Claras se encaravam, cada uma com suas verdades diferentes. Um fio de esperança surgia em meio ao caos, mas o ar pesado ainda pairava. E então o som de passos pesados se aproximou da porta arrombada. Eles chegaram! Exclamou a figura encapuzada, enquanto todos se viravam para a porta. Tiago estava no meio de tudo isso, o coração batendo forte. Ele tinha que decidir rapidamente. A quem ele deveria confiar? O que realmente significava aquela revelação? O que havia de fato com a sua família? A verdade está mais próxima do que você pensa, Tiago, gritou a jovem Clara, enquanto o som do mundo exterior invadia a sala. E agora, tudo pode mudar em segundos. Então, algo horrível aconteceu. A porta se estremeceu e se abriu com força, revelando um grupo de homens, todos de terno, com olhares gélidos. O líder, um homem imponente, deu um passo para a frente. Você nunca deveria ter voltado, Clara. A ordem foi clara. Sua existência é um risco. Tiago sentiu um arrepio na espinha. Que ordem? O que vocês querem com ela? Ele tomou um passo à frente, a adrenalina pulsando em suas veias. Era como se um furacão estivesse prestes a desabar sobre eles. O homem de terno olhou para Tiago, seu olhar penetrante. Você é mais importante do que imagina, garoto. E é por isso que estamos aqui. Importante? O que você quer dizer com isso? O pânico começou a tomar conta de Tiago. Ele não estava preparado para mais revelações. E então a bomba caiu. Tiago, você não é filho apenas de sua mãe e pai. Você é um legado de uma linha secreta que liga os dois mundos. E Clara está aqui para te proteger ou usá-lo. O olhar de Tiago se transformou em pura incredulidade. Seu mundo, que parecia equilibrado, estava desmoronando. O nó na garganta o sufocava. Ele se sentia como uma marionete sendo puxada para dançar por uma orquestra de mentiras. Usá-lo? Para quê? Mas antes que alguém pudesse responder, um grito ressoou. Não era de luta, mas de terror. Tainá começou a fraquejar, um fio de sangue escorrendo de seu nariz. Tiago! Não consigo! Ela sussurrou antes de desmaiar. O pânico se espalhou. A revelação! A traição! O impacto das palavras pairava no ar, enquanto todos olhavam para Tainá, agora inconsciente. E o futuro de Tiago mudava de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Com a linha entre aliados e inimigos se desvanecendo rapidamente,
Neste momento, a única certeza era o caos prestes a eclodir em torno deles. O que mais estava em jogo? A verdade se tornava mais complexa a cada instante. O silêncio estava prestes a ser rasgado por qualquer coisa. Clara, Eduardo e a figura encapuçada se moviam rapidamente, enquanto Tiago estava paralisado, tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. A tensão no ar era palpável, como o mundo tivesse parado para observar o que se desenrolava naquela sala. Então, a escuridão se abalou com um novo grito. "Precisamos sair!" gritou a figura encapuzada novamente, e o som fez Tiago despertar do choque. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. "Você pertence a este mundo, mas não é exatamente o lugar que você acha que pertence." O que ela quis dizer com isso? Uma parte dele queria perguntar, mas agora não havia tempo. Desesperadamente, ele tentou se concentrar. Mas então o silêncio foi quebrado novamente, desta vez de uma maneira totalmente inesperada. A porta nos fundos do escritório se abriu com um estalo e uma mulher entrou, fazendo o coração de Tiago disparar. Clara! Era uma Clara mais jovem, com os cabelos longos e lisos, mas o olhar dela era incrivelmente intenso, como se conhecesse Tiago há muito tempo. A semelhança dela com a Clara mais velha era inegável. Um choque percorreu a sala. A primeira Clara ficou paralisada, sem palavras. "O quê?" ela começou, mas a nova Clara a interrompeu. "Não temos tempo. Eles estão vindo. Precisamos ir agora." Sua voz era como um comando, cheia de urgência e autoridade. O cenário estava mudando de forma surpreendente. Tiago olhou de uma Clara para outra, confuso. "Quem é você? O que está acontecendo?" A adrenalina pulava em suas veias, enquanto a ansiedade tomava conta da sala. "Eu sou sua irmã", a jovem Clara declarou, fazendo o momento ficar ainda mais pesado. A revelação o atingiu como um golpe brutal. "Irmã, como isso é possível?" Os murmúrios da sala aumentaram, enquanto Ricardo e Tainá olhavam para a cena com olhares de incredulidade. Como ela poderia ser irmã dele? O que mais havia por trás disso? Eu sou Clara, a verdadeira Clara. E você precisa saber a verdade sobre sua família. Era como se o tempo tivesse parado. A sala estremeceu. Descobrir que aquela mulher que ele conhecera como mendiga não era apenas uma faxineira, mas alguém fazendo parte de uma história de vida mais profunda, fez sua cabeça girar. A nossa família está envolvida em algo muito maior do que você imagina. Eduardo, que estava prestando atenção a tudo, olhou para Clara mais velha e um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Eu deveria ter percebido isso antes. Clara, você não estava sozinha. Nós a perdemos, mas agora a encontramos. A tensão aumentou entre as duas Claras, cada uma com suas verdades diferentes. Mas, de repente, um estrondo profundo veio de fora, estilhaçando o ar pesado. A porta principal arrombou com um impacto ensurdecedor. E um grupo de homens, todos vestindo terno escuro, entrou em cena, seus rostos frios. O líder, um homem imponente, deu um taço à frente. Você nunca deveria ter voltado, Clara. A ordem foi clara, sua existência é um risco. Tiago sentiu o sangue esquentar. Que ordem? O que vocês querem com ela? As palavras saíram apressadas, a tensão crescente. O homem olhou para Tiago, sua expressão impassível. Você é mais importante do que imagina, garoto. E é por isso que estamos aqui.
Importante? O que você quer dizer com isso? O pânico começou a tomar conta de Tiago. Ele não estava preparado para mais revelações. Então a bomba caiu. Tiago, você não é filho apenas de seus pais. Você é um legado de uma linha secreta que liga os dois mundos. E Clara está aqui para proteger ou usá-lo. O olhar de Tiago se transformou em pura incredulidade. Usá-lo? Para quê? Antes que alguém pudesse responder, um grito ressoou. Tainá começou a fraquejar. Um fio de sangue escorrendo por seu nariz. Tiago, não consigo. Ela sussurrou antes de desmaiar. O pânico se espalhou. Agora não! Gritou Eduardo. Eles não podem saber! Era tarde demais. A versão mais jovem de Clara avançou e, com um gesto inesperado e desesperado, revelou um objeto brilhante debaixo da blusa. Um colar antigo, com um pendente no formato de um emblema que Tiago reconheceu de sua infância. Era o mesmo que estava na fotografia de família que ele sempre mantinha escondida em sua gaveta. Vocês não entenderam! Clara gritou, o desespero em seus olhos. Este colar é a chave para a verdade sobre nós! Durante anos, eu tive que esconder, mantê-lo longe dos nossos inimigos. Tiago estava paralisado. Inimigos? Que inimigos? Eduardo olhou para ele com um misto de temor e determinação. A verdade, Tiago, é que a sua família se envolveu em um jogo mortal e a única forma de vencê-lo é desvendando os seus mistérios. E Clara é a única que pode te levar lá. A sala estava cheia de tensão. A revelação deixou Tiago atordoado. O que mais estava escondido? A verdadeira natureza da sua família começava a se revelar como uma trama tortuosa, onde confiança e traição estavam lado a lado. O que aconteceria com Tainá? E que segredos mais estavam por vir, prontos para explodir? A situação chegou a um ponto crucial. Mas onde estavam realmente os limites? E, acima de tudo, quem era a Clara que realmente deveria confiar? Tiago estava paralisado, o mundo ao seu redor parecendo girar. A revelação da jovem Clara como sua irmã o atingiu como um soco no estômago. Irmã? Como isso é possível? Ele mal conseguia falar. Seu corpo tremia, mantendo a respiração entrecortada. Enquanto o grupo de homens de terno se aproximava, o pânico encheu a sala. A figura encapuzada se colocou à frente de Clara, o rosto agora sério, os olhos alertas. Não deixem que eles se aproximem! Gritou sua voz firme, mas cheia de urgência. A tensão era palpável. Tiago, a jovem Clara insistiu. Precisamos de você. O colar é a chave. Se eles o pegarem, tudo estará perdido. Mas Tiago estava cada vez mais confuso. Que colar? O que você está dizendo? E então, quase como uma resposta, um tremor percorreu o chão. Um estrondo ecoou do lado de fora, fazendo as paredes do escritório vibrar. A janela estilhaçou-se com um barulho ensurdecedor. É agora! Eduardo gritou, tentando manter todos em movimento. Não podemos perder tempo. A porta se abriu com força e homens armados invadiram o escritório. Captem Clara e quem mais estiver com ela! O líder gritou. O terror nos olhos de Clara era visível e a jovem não hesitou. Com um salto ágil, ela puxou um colar do pescoço e, em um movimento rápido, o atirou para Tiago. Pegue isso e siga o plano. Você é a única esperança agora. O instinto de proteção dela era claro. Mas Tiago, sem saber o que fazer, hesitou. A imagem do colar brilhante girando no ar, enquanto caía em suas mãos, o deixou em choque. Tiago, agora! Gritou Clara, mas então Eduardo se pôs na frente dela. Vá! Não olhe para trás! Ele gritou, empurrando Tiago em direção à porta dos fundos. Tiago se virou apenas uma vez, vislumbrando o olhar desesperado de Clara, e foi quando tudo mudou. Ela se virou, pegando algo que os homens armados não viram.
Com uma agilidade que parecia sobrenatural, lançou-se em direção ao grupo, gritando: "Vocês não sabem com quem estão lidando!" Então aconteceu o impensável. Os homens estavam prestes a cercar Clara quando um clarão ofuscante iluminou a sala. Tiago viu um brilho se expandir a partir do colar e uma onda de energia atravessou o ambiente. Os armados ficaram paralisados e o chão tremeu, como se uma explosão interna tivesse ocorrido. Uma imagem mágica de símbolos antigos surgiu no ar. A jovem Clara ficou no centro desse caos e foi quando a verdade mais devastadora apareceu. Ela não era apenas irmã de Tiago. Ela era a guardiã de um poder ancestral. E o que mais chocou foi que esse poder estava ligado à família dele. Eram herdeiros de uma linhagem de magia antiga, e o passado deles tecia uma tapeçaria de poder e traição. Os homens armados recuaram, assustados com o que estava acontecendo. Tiago, agora consciente disso, olhou para a jovem Clara, agora cheia de confiança e majestade. Os dois mundos estão em guerra e sua vida está em risco, Tiago. Ela declarou, a voz ecoando com uma força notável. Mas então, em meio à revelação, Clara, mais velha, começou a gritar: "Não! O que você está fazendo? Você não pode fazer isso." O desespero em seu tom virou tudo de cabeça para baixo novamente. O verdadeiro caráter de Clara estava sendo exposto. Por que não? Eu sou a verdadeira Clara. Você não entende que a traição vem de dentro? A jovem Clara gritou, a transformação em seu rosto revelando sua luta interna. O fio invisível que as conectava se tornava tensão pura, e Tiago poderia sentir um abalo não apenas interno, mas visceral. O grupo estava quase em pânico agora, enquanto a jovem Clara, determinada, apontou para o colar. Às vezes precisamos quebrar nossos laços para nos libertar. É hora de redefinir nossos destinos. Tiago estava mergulhado em pensamentos, as peças do quebra-cabeça se espalhando por sua mente. A verdadeira natureza de Clara caminhava para um abismo, e a garota que ama lutar estava se revelando como uma liderança, possivelmente ameaçadora. Ele olhou para o colar, a luz crescente refletindo em seus olhos. O que isso significava para ele? A pergunta queimava em sua mente. Ele era apenas o espectador? Ou já estava profundamente envolvido em uma guerra milenar? E, no fundo, a linha entre o bem e o mal estava se tornando mais embaçada do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto as sombras do passado e seus demônios se materializavam, Tiago percebeu que não havia volta. Ele estava no centro de uma tempestade. O que mais viria a seguir? A verdade estava apenas começando. A tensão na sala estava insuportável. Tiago sentia seu coração pulsar. A revelação da jovem Clara, sua irmã, ecoando em sua mente como um tambor. A luz brilhante emanava do colar, preenchendo o ar com uma energia frenética. Os homens de terno hesitavam, seu desprezo agora se misturando com medo. Eduardo, com um olhar decidido, gritou: "Clara, use o poder! Defenda-se!" A primeira Clara, desesperada, gritou: "Não! Se você usar isso, não haverá volta! Estamos em jogo aqui!" O choque em sua voz ressoava nas paredes do escritório. Tiago olhou para Tainá, a preocupação estampada em seu rosto, enquanto ela tentava se recuperar do desmaio. "Tiago, você precisa escolher!" A jovem Clara insistiu. Seu foco voltado para ele. "A verdade te libertará. Mas custará muito. Eles não vão parar até que tudo seja consumido."
A urgência dançava em seu olhar, como se cada segundo contasse. Um estrondo profundo ressoou do lado de fora, e as sombras se aproximaram. O líder dos homens de terno, agora com um olhar de determinação, avançou. Acabou! Entregue-se, Clara! O poder é nosso! O ar ficou pesado e Tiago teve um impulso primal de proteger todos ali. Mas como se movia? Não! Nós voltaremos! A voz de Clara mais velha cortou a atmosfera. Com um gesto expressivo, envolveu o colar em suas mãos. E a energia vibrava como se estivesse viva. O jogo se tornou pessoal. Nós não iremos permitir que vocês dominem mais. E então, como se estivesse numa dança, a jovem Clara entrou em ação. Ela moveu as mãos como se estivesse traçando um símbolo no ar. E o chão sob eles começou a brilhar. As paredes vibraram. O poder mágico fez com que os homens hesitassem, e um deles a pé se virou, parecendo confuso e aterrorizado. Tiago! Gritou Tainá, agora recuperando a consciência, os olhos brilhando com preocupação. Preciso de você! O que você vai fazer? Ele olhou para os rostos, conhecendo o peso de sua decisão. Tiago sabia que não estava apenas lutando por Clara, mas por todos, por sua própria história. Respirou fundo. Estou com você, Clara! A determinação em sua voz angariou coragem em todos ao seu redor. Ele agarrou o colar, sentindo sua energia vibrar. Nesse momento, tudo se alinhou. Eles avançaram juntos. Clara e Eduardo protegeram Tiago, enquanto ele ergueu o colar, o brilho infiltrando a sala como um raio de esperança. As sombras começaram a se retrair, e os homens de terno sequer puderam se mover. O líder, perdido no caos, gritou: "Não! Você não pode fazer isso!" Enquanto Tiago, agora completamente imerso no poder ancestral, exclamava as palavras: "Ninguém mais viverá sob medo." Um clarão ofuscante explodiu, e então tudo ficou em silêncio. Quando a luz dissipou, o escritório estava vazio, exceto por eles. O brilho do colar agora pairava suavemente nas mãos de Tiago. Ele havia protegido os que amava. Tiago olhou para Clara, seus olhos cheios de lágrimas e alívio. O peso daquela batalha era imenso, mas à medida que a verdade emergia, surgiu uma nova esperança. "Estamos livres agora, não estamos?" Ele perguntou, sua voz embargada. Ela acenou, um sorriso tímido se formando em seus lábios. "Sim! Mas nossa jornada ainda não acabou. Precisamos entender tudo e a verdade ainda está em algum lugar." Assim, sob os restos de um escritório do qual a escuridão havia sido expulsa, eles sabiam que uma nova história começava. O colar! Agora! Uma ponte entre os mundos! Iluminava o caminho à sua frente. Mas desafios ainda estavam por vir. As perguntas permaneciam envoltas em mistério. "Só o tempo dirá", sussurrou Clara. E assim, com um último olhar em direção ao que deixaram para trás, eles se prepararam para o que viria a seguir, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E agora, antes que você vá, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse fim. Eu quero saber de você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs
compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos!